Agora nós vamos tratar de dois problemas aqui, né? Um problema que envolve frações e um problema que envolve radiciação, sendo que essa radiciação é uma raiz de índice 6, não é uma raiz quadrada ou raiz cúbica, como é muito comum encontrar. Dentro dessa raiz, aqui embaixo desse radical, nós temos uma soma de potências que está dividindo outra soma de potências. Nós temos aqui uma fração dentro de uma radiciação. Nós temos um radical de índice 6 e aqui nós temos uma fração, onde essa fração é composta por soma de potência. Então, é você pegar toda a matemática básica e tentar colocar ela em um único problema. Tanto aqui, como aqui nesse outro problema aqui. Olha, que nós temos aqui o 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 menos 1 terço. Aqui também foram colocadas frações dentro de frações. Número inteiro e fração, número inteiro e fração, número inteiro e fração. Como você faz para resolver um acúmulo de frações como esse aqui e um acúmulo de potências como esse aqui? É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês hoje como você pega a matemática básica e utiliza para resolver um problema que parece complexo como este daqui. Vou começar resolvendo aqui a fração. Tenho aqui uma fração, um x, que ele é igual a 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 menos 1 terço. Como você faz para resolver um problema como esse aqui? Primeiro, para você resolver um problema como esse, você vai pegar esta parte bem aqui, olha. Você vai pegar essa primeira fração, que eu tenho um número inteiro e estou subtraindo essa fração. Tenho uma operação de subtração de um número inteiro com uma fração. A primeira coisa que você faz é resolver isso. Depois você resolve esta fração, depois você resolve essa soma, depois você resolve essa fração, depois você resolve essa soma. É um passo a passo muito simples e eu vou mostrar para você como fazer. Vou começar resolvendo esse aqui. Eu tenho aí 1 menos 1 terço. Se eu tenho 1 menos 1 terço, eu tenho que achar o MMC, que se aqui não tem denominador, significa que existe um 1 aqui embaixo. Existe um denominador 1. E o MMC, o mínimo múltiplo comum entre o 1 e o 3, será o 3. Aí eu vou colocar aqui o 3 aqui embaixo. Aí como eu faço a operação? Eu pego 3, divido por 1, que vai dar 3 vezes 1, 3. Aqui é o divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aí eu tenho o sinal de subtração, que eu vou colocar aqui em cima. E vou fazer novamente. 3 dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 1 é 1. A partir daqui, o que eu preciso fazer é a subtração. 3 menos 1 é 2. E esse 2 vai dividir por 3. Então, eu pegar um número inteiro e subtrair uma fração, esse aqui é o passo a passo que eu faço e chega ao resultado 2 terços. Mas você também pode fazer assim, olha. Quando você estiver mais habilidoso, quando você aprender direitinho como é feito este passo a passo aqui, você vai perceber que, na verdade, você pega o 3, vai dividir por 1 e multiplicar pelo numerador. Vai dividir pelo denominador, que é 1, e vai multiplicar pelo numerador. Então, você pode fazer direto esse 3 aqui, multiplicando por esse, depois você vai subtrair desse. Assim, olha, 3 vezes 1 é 3, menos 1 é 2. E você coloca aqui o denominador 3. Quando eu posso fazer isso aqui? Quando é permitido fazer isso aqui? Quando eu tiver um número inteiro que está fazendo uma operação com uma fração. Pode ser subtração ou pode ser soma. Você vai pegar esse, você vai multiplicar direto por esse, e depois vai fazer a operação com esse. Nesse caso aqui, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então, o resultado vai ficar 2 terços. Você pode fazer esse passo a passo para você fixar o método correto, que é encontrar o MMC, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Aí, coloco o sinal para cá. Pego aqui, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Coloco o resultado aqui. E, a partir daqui, eu faço a subtração e chego no resultado. É o mesmo que eu fazer direto. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2, e tenho o resultado 2 terços. Beleza? O que significa esse cálculo aqui que eu fiz? Significa que 1 menos 1 terço é igual a 2 terços. Isso eu posso colocar no lugar disso aqui. Olha, isso aqui é igual a 2 terços.
Então, eu vou reescrever, né? Vou colocar aqui, essa fração é igual 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 2/3. Veja, esse 1 é daqui, esse 1 é daqui, esse 1 é daqui, esse 1 é daqui. Eu só substituo isso aqui. 1 menos 1/3, dessa vez eu troquei por 2/3. Peguei toda essa operação aqui e substituí pelo resultado dela. Uma vez que eu faço isso, agora eu preciso fazer isso aqui. Eu tenho 1 que está dividindo por 2/3. Como eu posso fazer isso? Eu tenho 1 que está dividindo por 2/3. Isso é igual a 1 dividido por 2/3. Isso é igual a 1 vezes 3 sobre 2. Isso é igual a 3 sobre 2. O que foi que você fez aí, Joilson? Eu tenho um número inteiro que está dividindo por uma fração. Eu posso escrevê-lo dessa forma, 1 dividido pela fração. Pego o primeiro, se você ainda não sabe como fazer divisão que envolve fração, você vai pegar o primeiro, ou seja, o numerador, vai colocar um sinal de multiplicação e vai inverter o segundo. Se o 2 está em cima, vem para baixo, se o 3 está embaixo, vem para cima, que é o que nós dizemos. Pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Divisão que envolve fração, você pega o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. E o resultado 3 sobre 2 é o resultado dessa divisão aqui. 1 dividido por 2/3 é igual a 3/2. Isso aqui é igual a 3/2. Por causa disso, eu faço agora 1 mais 1 sobre 1 mais 3/2. Peguei tudo isso aqui e substituí pelo resultado do cálculo que eu fiz. Apagando, opa, tenho que apagar só o vermelho, né? E não o azul. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou resolver isso aqui, 1 mais 3 sobre 2. Faço aqui embaixo, 1 mais 3 sobre 2. De novo, fazendo da forma tradicional, coloco 1 aqui embaixo, que é um denominador. Aí vou fazer o MMC de 1 e 2. O MMC de 1 e 2 é 2. Aí vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 2 dividido por 1 é 2, vezes 1 é 2. Coloco o sinal, que ainda agora era subtração, agora é soma. Coloco o sinal de soma. E vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 2 dividido por 2 é 1. Vezes 3 é 3. Agora é somar 2 com 3, dá 5 sobre 2. O resultado desta operação, 1 mais 3 sobre 2, é 5/2. Fazendo novamente, 1 mais 3 sobre 2. Fazendo da forma que eu mostrei para vocês, multiplica por esse e faz a operação com esse. 2 vezes 1 é 2, a operação é de soma. Então, 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5. Isso aqui é 5 e coloco o denominador. Toda vez que você fizer uma operação de um número inteiro com uma fração, seja subtração ou soma, você pode fazer dessa forma direta. Veja que o resultado é o mesmo. Então, isso aqui é igual a 5/2. Apagando aqui. Vou colocar agora aqui embaixo. Isso é igual a 1 mais 1 sobre 5/2. Mas veja, tenho novamente uma divisão de um número inteiro por uma fração. Como é a divisão de inteiro por fração? 1 dividido por 5/2. Eu posso fazer 1 vezes 2. Aliás, fazer passo a passo, né? Aqui eu posso escrever assim, dividido por 5/2. Numerador dividido pelo denominador. Coloco o numerador, coloco o sinal de multiplicação e faço o inverso do meu denominador. Aí 1 vezes 2 é 2 sobre 5.
Veja, pego a primeira, multiplico pelo inverso da segunda e tenho 2/5 como resultado. Isso aqui é igual a 2/5. Ah, mas eu tenho que colocar 1 aqui, né? É 1 mais 2/5. Porque a continha que eu fiz foi essa aqui, olha. 1 dividido por 5/2. Fiz esta operação e cheguei no valor de 2/5. 1 dividido por 5/2 é igual a 2/5. Aí eu passo aqui para frente um 1 e somo com 2/5, que é o resultado. Daqui, voltei a ter novamente uma soma de frações. Um número inteiro com uma fração. Só que agora é 1 mais 2/5. Denominador, o MMC, né? Aqui o denominador 1. Aí faço 5 dividido por 1. É 5 vezes 1. É 5. A operação é de soma. 5 dividido por 5. 1 vezes 2 é 2. Isso aqui é igual a 7/5. Mais uma vez, 1 mais 2/5. Se eu fizer a multiplicação direta, 5 vezes 1 é 5. A operação é de soma. 5 mais 2 é 7. Tenho 7/5. Então, veja, se eu somar 1 mais 2/5, que é esta soma aqui, que é a última soma que eu estou fazendo, eu chego em 7/5. E agora, cheguei em 7/5. Fui fazendo aqui as operações. Tenho 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 menos 1/3. Resolvo primeiro 1 menos 1/3. Consigo 2/3. Aí faço a divisão de 1 sobre 2/3. Chego a 3/2. Faço a soma de 1 mais 3/2. Chego a 5/2. Faço a divisão de 1 sobre 5/2. Chego a 2/5. Faço a soma de 1 mais 2/5. Chego a 7/5. Esse 7/5 agora é só dividir 7 dividido por 5. Aqui dá 1 vezes 5 é 5. 7 menos 5 dá 2. 2 não dá de dividir por 5. O que eu faço? Eu coloco um zero aqui e passo uma vírgula aqui. Coloco o zero e passo a vírgula. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20. 20 menos 20 dá 0. Então, o resultado de 7 dividido por 5 é 1,4. Então, esse resultado aqui é 1,4. E assim eu concluo a operação. Tudo isso aqui é igual a 1,4. Por quê? Porque é uma sequência de operações com frações. Número inteiro menos uma fração, número inteiro mais uma fração. Entre um e outro eu preciso fazer uma divisão de número inteiro com fração. Então, o que eu estou fazendo aqui? Subtração de número inteiro com fração. Estou fazendo divisão de número inteiro com fração. Tenho que fazer multiplicação entre número inteiro e fração. Aqui é para você aprender como você faz operações com número inteiro e uma fração. Só que colocaram tudo junto em uma questão só. Não muda nada, basta você ir fazendo uma a uma. Faz essa, faz primeiro a subtração. Depois você faz a divisão. Aí você faz a soma, faz a divisão, faz a soma e no fim faz a divisão e você chega ao resultado de 1,4. Simples assim. Se você vê uma questão desse tamanho aqui, parecendo complexa assim, basta você olhar parte por parte que você vai conseguir resolver sem dificuldade, beleza? Essa aqui foi a questão de operações com frações. Tenho essa outra aqui, que é uma operação que envolve radical, e o radical com índice 6. Ele foge do tradicional índice 2, que é raiz quadrada, índice 3, que é raiz cúbica, aqui eu tenho uma raiz sexta, e aqui dentro eu tenho uma fração que é composta por potências, né? Eu tenho aqui potência, uma soma de potências aqui em cima e uma soma de potências aqui embaixo. Também trouxe esse problema para mostrar para vocês que é igual a história da fração. É muito simples. Aqui o que você vai fazer? Primeiro você vai fazer esta soma aqui e esta soma aqui. Como vamos fazer isso? Você vai fazer assim, olha. 6/7 mais 6/7 mais 6/7 mais 6/7
mais 6 à sétima. Eu tenho 5 aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 termos, 1, 2, 3, 4, 5 termos, que isso aqui eu posso dizer que é 5 vezes o 6 à sétima. Porque quando eu tenho uma soma de parcelas iguais aqui, olha, essas parcelas são iguais. São termos iguais, 6 à sétima, 6 à sétima, 6 à sétima, 6 à sétima e 6 à sétima. Isso eu posso transformar em uma multiplicação. É como se eu tivesse 2 mais 2 mais 2. Eu digo que isso aqui é 3 vezes 2. Eu posso trocar esta soma de termos iguais por uma multiplicação, que é exatamente o que eu fiz aqui. Da mesma forma, eu tenho aqui embaixo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, que eu tenho 5 à sétima, mais 5 à sétima, mais 5 à sétima, mais 5 à sétima, mais 5 à sétima, 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 à sétima. Eu tenho 6 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o 5 à sétima. Então, eu posso escrever isso como uma multiplicação. 6 vezes 5 à sétima. E aqui nessa fração, eu vou trocar essa forma de representar esse número aqui. Eu vou trocar essa soma por essa multiplicação e vou trocar essa soma por essa multiplicação. Isso vai ficar assim, olha. Isso é igual. Faço primeiro o radical com índice 6 e coloco aqui em cima 5 vezes 6 elevado à sétima. E aqui embaixo eu faço 6 vezes 5 elevado à sétima. Apenas substituir a forma de representar o valor, não mudei nada, tá? Os valores continuam os mesmos, só mudei a forma de representá-los. Feito isso, agora nós vamos ver o que significa 6 à sétima e 5 à sétima, que nós vimos 5 vezes 6 à sétima, nós sabemos que é isso aqui. Mas o que significa cada um desses termos aqui, tanto 6 à sétima como 5 à sétima? Eu tenho 6 à sétima, isso é igual 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais um 6 aqui. 6 vezes 6. Se eu tenho um 6 com expoente 7 aqui em cima, significa que este 6 ele está sendo multiplicado 7 vezes. Se eu tenho um 2 ao quadrado, significa que esse 2 está multiplicado 2 vezes. Se eu tenho um 4 ao cubo, significa que esse 4 está sendo multiplicado 3 vezes. Isso que significa esse expoente aqui em cima, essa potência. E se eu tenho aqui 6 vezes 6 elevado à sétima, é o 6 multiplicado 6 vezes, e aqui no meu radical eu tenho o índice 6, eu tenho que colocar um 6 aqui em cima. E como eu faço isso? Eu faço isso separando apenas 6 números desse aqui, 6 multiplicações. Eu vou fazer 6 à sexta. 6 elevado à sétima é o 6 multiplicado 7 vezes, mas se eu separar 6 desses 7 aqui, eu tenho 7, vou pegar só esses 6, eu terei 6 à sexta. Mas ficou um 6 aqui. Esse 6 eu coloco ele bem aqui. 6 vezes 6 à sexta. A mesma coisa eu vou fazer com 5 à sétima. 5 à sétima é 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 5. Também vou separar aqui 6 dessas multiplicações e vou colocar aqui 5 à sexta. Por que, Jesus, que tu estás colocando 5 à sexta? Já falei, tem o radical aqui, que tem um índice 6, eu preciso encontrar potências 6 aqui para que eu possa fazer uma futura simplificação. Esse é o caminho que eu estou tomando. Mas assim como aqui no 6 elevado à sétima, sobrou um 6 que eu tive que multiplicar, aqui também, se eu separei o 5 à sexta, ou seja, a multiplicação do 5 6 vezes, sobrou 1. Eu preciso colocar ele bem aqui. Ele vai ser 5 vezes 5 à sexta. Este valor aqui, ele é igual a esse aqui. Assim como eu mudei a forma de escrever daqui para cá,
eu vou mudar a forma de escrever esse cara aqui, olha, 6 à sétima, eu vou escrever ele desse jeito aqui, 6 vezes 6 à sexta. E esse 5 à sétima, eu vou mudar a forma de escrever ele, eu vou escrever 5 vezes 5 à sexta. Isso ficará assim. Faço primeiro a raiz sexta, aí eu vou falar 5 vezes 6 vezes 6 à sétima, dividido por 5 vezes 5 vezes 5 à sexta. Não, esse aqui não é o 5. Esse aqui, olha, é o 6, que ele é o daqui, olha. Ele é 6 vezes 5. Esse 5 aqui, ele ficou aqui. E eu troquei o 6 à sétima por 6 vezes 6 à sexta. É tanto 6, tanto 5 que eles vão confundindo aqui. Então, este cara aqui, eu escrevi ele 6 vezes 6 à sexta. E este aqui, eu escrevi ele 5 vezes 5 à sexta, igual como eu mostrei aqui para vocês. Viu? 5 vem para cá e 6 à sétima fica 6 vezes 6 à sexta. Esse 6 vem para cá e 5 à sétima fica 5 vezes 5 à sexta, por causa dessa explicação aqui que eu dei para vocês. Uma vez que a gente chega aqui, aí eu vou... Deixa eu pegar aqui. Eu vou começar a fazer simplificações. Quais são essas simplificações? Deixa eu apagar esses rascunhos vermelhos aqui. Quais são essas simplificações? Estou fazendo o desenvolvimento aqui apenas reescrevendo meu numerador e meu denominador. E agora eu cheguei aqui, 5 vezes 6 vezes 6 à sexta e 6 vezes 5 vezes 5 à sexta. Eu tenho uma fração onde eu tenho uma multiplicação aqui em cima e uma multiplicação aqui embaixo. Mas esse 5 vezes 6 aqui, olha, ele tem como resultado 30. E esse 6 vezes 5 tem como resultado 30. Isso aí nós temos assim, colocando só a fração aqui embaixo como um rascunho, tá? Vou escrever aqui, isso aqui é um rascunho. Aqui em cima eu tenho 5 vezes 6 vezes 6 à sexta. Aqui eu tenho 6 vezes 5 vezes 5 à sexta. Se eu tenho 5 vezes 6 aqui, aqui em cima eu tenho 30 vezes 6 à sexta. Eu tenho 6 vezes 5 aqui, aqui embaixo eu tenho 30 vezes 5 à sexta. Esse 30 aqui de cima eu posso simplificar com esse 30 de baixo, que 30 por 30 dá 1. Então eu posso cortar esse 30 com esse 30, e isso aqui vai resultar em 6 à sexta dividido por 5 à sexta. Esse aqui é o desenvolvimento que eu vou fazer aqui. Quando eu digo assim, esse 5 corta com esse 5, esse 6 corta com esse 6, é uma simplificação de frações por causa deste cálculo que eu estou fazendo aqui. E no fim sobra só 6 à sexta dividido por 5 à sexta. E é isso que eu vou colocar embaixo do radical agora. Colocando aqui embaixo, isso aqui é igual, faço raiz sexta, sobrar somente 6 à sexta dividido por 5 à sexta. Agora consegui chegar onde eu tenho potências de 6 aqui e tenho um índice 6 aqui. Uma das propriedades da potência é que se eu tenho uma fração a sobre b elevado a n, que é um expoente, isso é igual a elevado a n sobre b elevado a n. O que significa dizer essa propriedade? Se eu tenho parêntese onde o expoente está aqui fora, ou eu tenho uma fração onde o expoente está no numerador e no denominador, sendo o mesmo expoente, como nesse caso aqui, olha, eu posso fazer, se ele estiver assim, eu posso criar o parêntese e colocar ele fora, e se ele estiver assim, eu posso eliminar o parêntese e colocar ele em cada um dos numeradores. Nesse caso aqui, eu estou com esta situação. Eu tenho 6 à sexta dividido por 5 à sexta. Então, eu vou criar o parêntese para que ele fique aqui fora. Isso vai ficar assim, ó. Raiz sexta de 6 sobre 5 elevado a sexta.
Por que que eu faço isso? Porque uma vez que eu tiro a potência do numerador e do denominador e coloco em um só parêntese, agora eu tenho um valor aqui que é elevado à sexta, aí ele está embaixo de uma raiz que tem índice 6. Eu vou poder simplificar esse índice com esse expoente. E por que que eu posso fazer isso? Porque a raiz quadrada nada mais é do que raiz quadrada de 4, por exemplo. Vou usar o exemplo, o índice 2, mas o mesmo serve para qualquer índice. Se eu tenho esse expoente aqui, ele significa que eu preciso de um valor que é elevado ao quadrado, elevado ao expoente 2 de 4, que nesse caso aqui é 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Mas veja, eu poderia escrever de outra forma, eu poderia fazer assim, ó, raiz quadrada, o 4 ele é igual a 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Nesse caso aqui, basta eu cortar este expoente, este índice com este expoente e tenho como resultado somente o 2. Se você tem uma raiz, se você tem um radical aqui que o índice ele é igual ao expoente que está aqui dentro, esse número que está aqui dentro você pode escrever ele com uma potência que tem o mesmo valor do índice, que no caso aqui é 2, eu posso cortar esses dois que vai sobrar somente o valor que está embaixo do radical. Que nesse nosso caso aqui, nós temos uma raiz sexta de um valor elevado a 6. Então, se eu eliminar esse índice aqui e esse expoente, vai sumir o radical e vai ficar somente o valor que está dentro do parêntese. Que nesse caso aqui, eu cortei esse 2 com esse 2, ficou somente o índice, somente o valor aqui que estava embaixo do radical, com potência. Por causa disso aqui. Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? Porque raiz quadrada de 4 é o mesmo que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Eu vou cortar um índice com esse expoente e vai sobrar somente o valor. Nesse caso aqui, por causa dessa explicação, eu vou fazer assim. Vou escrever isso é igual 6 sobre 5. Cortei o índice com o expoente, sumiu o radical, sobrou somente o valor de 6 sobre 5. Uma vez que eu chego aqui, eu tenho 6 sobre 5, que é igual a 6 dividido por 5. Aí eu faço 6 dividido por 5. Isso é 1 vezes 5, é 5. 6 menos 5 é 1. 1 não dá de dividir, então eu coloco o 0 e passo a vírgula. 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 5 é 10, resto 0, 10 menos 10 dá 0. Então 1,2 é o resultado de 6 dividido por 5. Feito isto, veja o que nós fizemos. Nós temos todo este valor aqui, essa raiz que tem dentro dela uma fração, onde essa fração tem uma soma de potências em cima e tem uma soma de potências embaixo. A primeira coisa que eu fiz foi reescrever esses valores de aqui de cima e daqui de baixo. Depois eu abri esses valores para que ficassem o índice 6, tanto no numerador como no denominador. Apareceu para mim uma simplificação, que 5 vezes 6 é 30 e 6 vezes 5 é 30, onde eu pude simplificar o 30 pelo 30. Ficou somente 6 à sexta dividido por 5 à sexta. Aí daqui eu posso criar um parêntese para que esse expoente fique fora do parêntese. Depois que o expoente fica fora do parêntese, eu posso fazer a simplificação do índice com o expoente. E depois eu faço a divisão direta com o valor que sobrou, que era o que estava dentro do parêntese, e chega ao valor de 1,2. Significa que toda esta raiz aqui ela é igual a 1,2. Mais uma vez, assim como as frações de agora, eu tenho aqui só matemática básica, só matemática simples, só que elas estão todas juntas, estão todas acumuladas dentro de uma questão só, e você precisa ir abrindo. Você precisa ver o conceito aqui, que essa soma também pode ser uma multiplicação. Depois você precisa abrir aqui essa potência para você saber que isso aqui é a multiplicação de termos iguais. Depois você precisa ir fazendo as simplificações de frações. Depois você precisa fazer a operação da potência, propriedade da potência. E depois você faz só uma divisão direta aqui de 6 sobre 5, ou seja, resolver uma fração e você chega nesse valor. Dessa forma, você chega aqui nessa questão inicial, a fração aqui
é igual a 1,4. E esse radical aqui, essa raiz quadrada, é igual a 1,2. Dois valores simples de duas operações simples, operações básicas, beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, coloquem no comentário o que foi que vocês não entenderam, que é para eu poder tirar a dúvida de vocês. Mas caso vocês tenham entendido e tenham gostado, coloquem aí no comentário para você curtir nossas aulas. Fazemos muitas aulas como essas aqui, espero que vocês gostem e até a próxima aula.